Bom, pessoal, mais uma vez, mais um episódio com Café Social. Coloca teu cafezinho na tua xícara e vem conosco com um papo agradável com pessoas que são especializadas dentro da área do social. Eu sempre trago pessoas aqui que tenham esse sentimento de querer ajudar as pessoas e de querer mudar a vida daqueles que precisam tanto. E hoje eu tenho assim um enorme prazer de estar com você aqui, Mila. Eu que agradeço. É assim, fantástico. Como eu passeio pela Barra e tenho alguns projetos lá, eu soube que você tem um projeto inovador lá dentro da Barra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto. Isso, eu tenho um projeto sobre levar fisioterapia para todos. Esse projeto eu já fiz há muito tempo em Maceió, né, que eu morei por muitos anos em Maceió. Certo, E aí, quando eu me mudei para Barra, eu pensei, por que não trazer para cá? Porque, assim, o município em si, ele tem sim projeto, tem fisioterapia, no próprio NASF. Só certo. que tem comunidades que não são assistidas, não Entendi. conseguem, sabe, essa abrangência. Então, eu pensei, por que não eu, né, poder garantir isso? Então, no projeto, mais ou menos, eu vou até uma comunidade, na maioria das vezes elas são mais distantes, faço uma avaliação em qualquer área. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, tem 10 anos. Porém, a abrangência do serviço, eu atendo traumato, ortopedia, neurofuncional, pediatria, o que precisarem, como fisioterapeuta eu atendo. Entendi. Então, eu vou até eles, avalio, vejo a necessidade. Se seria só um tratamento comigo, se seria um tratamento que precisaria de algum auxílio, como uma cadeira de roda, como uma muleta, faço essa avaliação e a gente procura levar esse serviço até eles. Porque a gente percebe que a fisioterapia, ela é algo que trabalha no dia a dia de qualquer pessoa. Então, não precisa ser só o lesionado que está numa cama. Às vezes é alguém que está com alguma dificuldade motora do dia a dia e que dificulta, sim, o dia a dia dela em relação aos afazeres até domésticos. Então, o projeto é voltado para isso, para que eles possam ter acesso a esse serviço, que muitas vezes é caro. Sabe? A Exato. fisioterapia de forma Com particular, tem sessões que é certeza. de 300, 350, e são comunidades que Isso. não têm como pagar. Lógico. Até porque muitos vivem, às vezes, da pesca, É sabe? verdade. Então, por isso, eu decidi que eu mesmo disponibilizaria um tempo. Eu marco normalmente duas vezes na semana para Certo. fazer duas sessões, que é o mínimo ali para eles. Lógico. E tento ficar de 1 a 1 hora e meia com cada paciente. Os que podem Certo. fazer em grupo, a gente faz em grupo, Entendi. para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor e alguns possam até voltar ao serviço, porque alguns têm o afastamento, mas têm dificuldade. Alguns patrões têm medo de trazer de volta por causa da lesão. E aí eu Isso. tento também fazer isso, com que eles voltem e mostrem que possam voltar ao serviço sem lesão, sem comprometimento de renda nem nada. Entendi, rapaz. Parabéns. Pô, Obrigada. é exatamente isso que a gente precisa nessa sociedade em si e nessas comunidades. Porque eu digo a Isso. você, ó, tem muita comunidade, eu ando muito nos municípios, entendeu? E Sim, assim, tem comunidades que são sofridas demais, muito. demais. Eles não conseguem, às vezes, não tem condições de se deslocar. Às vezes até o Exatamente. município, ele tem o trabalho, Tem. mas a É. pessoa não consegue se deslocar, porque às vezes é um filho que é pequeno, Isso. às vezes é o marido que trabalha, ela tem que ficar em casa, ou E vice-versa. essas comunidades que trabalham normalmente com pesca, seja cultivo de ostra, mariscos, que a gente vê muito, de manhã até o final da tarde elas estão ali, que eles chamam de maré, né? Estão na Exato, maré. Então, exato. normalmente eles estão à noite em casa. E à Entendi, noite, como eles são povoados mais distantes, o transporte do município em si é difícil, às vezes não tem. Então, a entendi, gente se desloca também. Durante o entendi. dia, para quem está e para quem não está, a gente se desloca também à noite para levar para ele esse serviço, para que eles tenham acesso a isso. Porque a gente sabe que eles não podem faltar a Entendi. esse compromisso, é a renda É a deles. renda Entendeu? deles. Então, assim, mesmo que seja algo que eles precisem, eles também precisam comer. Não é isso? Exatamente. Então, a gente se desloca, a gente pega um dia, faz uma organização e vê, ó, quem é que pode ir durante o dia, quem é que Entendi. pode ir durante a noite, para que Certo. todos, porque a gente possa abranger o maior número de pessoas Entendi. possível. Então, assim, Mila, quando você se dispõe a ajudar aqueles que estão ali, mas com a situação de vulnerabilidade, e às vezes, por exemplo, você falou na pesca, você falou que eles estão na maré, e aí o que acontece? Você imagine um cara daquele que arremessa a rede, ele está sem a mobilidade. Como é que ele vai Isso. ganhar dinheiro? Não consegue. Como é que ele sustenta a família? Não consegue. Não é verdade? E é um trabalho assim que a gente vê, por exemplo, na fisioterapia a gente tem muita recorrência, tendinite. Normalmente quem está Entendi. trabalhando digitando, ou professor, mas esquece deles. Aquela rede o tempo todo, aquele movimento repetitivo, não Imagino. tem aquele fortalecimento. Às vezes são até ações simples. Eles só Entendi. precisam ser direcionados.
sabe? Tem pessoas que a gente consegue aliviar uma dor e a mobilidade na primeira sessão, no alongamento, no posicionamento. Então, para eles, isso é um diferencial, porque eles precisam, e isso muda, assim, toda a rotina deles, entendeu? Entendi. Então, assim, é bastante importante levar a físio. A físio é uma área que é dia a dia mesmo. A fisioterapia é dia a dia com qualquer paciente que a gente pega, sabe? Você lida com isso, né? Isso. Interessante. Eu acho que assim, eu acho que tem muita coisa a você trabalhar lá na sua região, né? Tem. Que é Barra de São Miguel, Barra de isso, São né? Miguel, isso. Tem muita coisa para você trabalhar ali naquela região, até porque assim, eu tenho atendido lá, por exemplo, tá acontecendo, inclusive ontem nós fomos lá, a Mansão dos Autistas, Sim. tá? Que é um projeto bem interessante, tá? Do Marcelo com a esposa, eles têm um filho autista, os dois meninos. Sim. E aí o que acontece? Eles me levaram para atender outras pessoas que estão lá no caso de autismo, Sim, entendeu? muito bom. Nós, o instituto que a gente trabalha, que é o Instituto Mundaca, a gente trabalha muito com essa questão de crianças com autismo, TDAH, a gente trabalha com pessoas com fibromialgia, Sim, entendeu? legal. Com Parkinson, com Alzheimer, dependentes Muito químicos. bom, Então sim. a gente trabalha isso no Instituto Mundaca, né? Que é deixar até um abraço carinhoso para o gestor lá, que é o Fred Mundaca. E daí o que acontece? Lá na cidade ela tem isso, entendeu? Tem essa. E tem muitas crianças que elas, com autismo, tá? Ela tem a necessidade, elas batem, elas se machucam. Então Isso. esse teu projeto aí é interessante que ele avance, entendeu? Sim. Avance. Aí eu lhe pergunto, o que é que lhe fez e o que é que mobiliza o seu avanço? Qual as suas pretensões dentro do município? O que é que você pensa nisso? Na verdade, eu penso conseguir tirar dos povoados mais afastados e tentar trazer um pouquinho também para a cidade. Certo. Porque mesmo, como eu disse, às vezes o município ele não suporta a quantidade, porque a gente sabe que eles têm uma quantidade que eles têm que mandar, que passa por todo aquele processo de mandar para o SUS. A gente sabe que tem essa burocracia, na verdade. Certo. Então, a pretensão é que ele saia só da comunidade e que nós possamos trazer e aumentar também, por exemplo, uma hidroterapia, Entendi. sabe? Hoje a casa onde a gente mora, ela tem uma piscina muito boa, muito grande. Então, Entendi. assim, a hidroterapia, trazer serviços para outras áreas. A gente, lá na Barra de São Miguel, o pessoal depende muito do turismo. Entendi. Tem muito garçom, né? Tem muito É. cozinheiro. E eles têm umas patologias características da profissão. Entendi. E alguns é a mesma questão. Por mais que não sejam comunidades afastadas, eles também têm a questão do tempo, sabe? Do acesso, porque às vezes o município quer botar, mas tem que esperar tanto tempo e uma tendinite, a dor não espera, entendeu? Entendi. Então, a minha pretensão é essa, que eu tire mais só dessas comunidades e possa trazer mais para a cidade. Entendi. Né? Quem sabe também solicitar outros fisioterapeutas para atender a demanda, Lógico. para conseguir esse acompanhamento, sabe? Agora eu quero participar. Como Entendi. fisioterapeuta, eu gosto de estar lá, de ver, de atender. Certo. Mas assim, aumentar o número de pessoas e até o tempo deles, sabe? Entendi. Mas aí, qual é a forma que você está encontrando nisso? Você está se candidatando, você está tentando ver, você tem como é que isso despertou em você e como é que está acontecendo? Bom, eu escutei uma vez falar que a mudança que a gente espera ver, às vezes tem que começar da gente, né? Entendi. E aí, por causa disso, eu recebi um convite ano passado para me candidatar como vereadora. Aceitei Entendi. botar meu nome à disposição. Certo. E no início vi isso só como política. Por exemplo, entrar na política. Eu nem queria tanto, sabe? Porque eu sempre gostei de política, estudei, mas nunca quis. Só que a gente começa a ver que às vezes é um meio de você conseguir até recursos Entendi. para um projeto que você quer fazer pelo município. Entendi. Então, assim, hoje eu estou como candidata a vereadora pela Barra de São Miguel. Certo. Estou levando pautas voltadas à saúde, pautas voltadas às comunidades, tanto ambulantes, vendedores, como pescadores, marisqueiros, cultivo de ostra, Entendi. sabe? Fiscalização e transparência, por quê? Porque a gente quer recursos para os nossos projetos, mas a gente quer que o pessoal também tenha noção do que está acontecendo com esses recursos e tenha acesso, entendeu? Entendi. Então, o meio que eu achei para conseguir ter a visibilidade que a gente precisa, para mostrar a importância disso que a gente precisa, foi o meio político. Porque tem pessoas que também abraçam essa causa, tem pessoas no meio que também querem isso, que às vezes também estão querendo só um candidato para fazer aquilo ali. Ah, você tem a mesma ideia que a minha, por que não fazer verdade. num local que tem essa necessidade? É verdade. Então, foi o meio que eu consegui chegar para conseguir expandir isso e levar essa qualidade da fisioterapia maior
para todo o município. Não, e é importante. Eu tenho amigos, inclusive ele estava ontem comigo, deixar um abraço ao Bernardo, que é vereador lá atuante. De mandato, isso. De mandato. Então, assim, é importante que outras pessoas, porque eu não estou falando aqui mal de nenhum candidato, mas Não. assim, o que eu vejo é que é o seguinte, é importante principalmente na política a presença feminina. Eu bato Isso. muito isso na tecla. Eu vejo que o seguinte, a sensibilidade da mulher, a condição que ela traz, a visão que ela Isso. tem, entendeu? Amplia, Macro, né? amplia. Isso. É a sensibilidade dela com essa parte social, eu acho fantástica. Isso. Entendeu? Então eu acho assim que é muito importante você ir pro pleito, tentar isso aí, buscar. Isso. Porque com essa sua ideia na Barra, foi uma coisa assustadora para mim quando eu cheguei lá. Eu tinha a Barra como um lugar turístico. Exatamente. Eu só vou lá porque assim, até vou dar. Zé Mariano, meu amigo, que é o dono do Barra Mar, um abraço, entendeu? Você tá aqui, ó. Então, o Zé é um cara de longas datas, amigo. Então, assim, eu tinha ali aquele lugar que eu tive na minha infância, carnavais, Isso. mas era uma ideia que eu tinha da parte da festa. Sim. Eu não tinha a ideia da população. Isso. E aí, quando eu lhe entrevistando, e algumas situações que passei lá, eu vi quanto é necessário. A população, você acabou de falar, são muitos pescadores. São. Muita gente que vive da pesca, dos Da restaurantes, ostra, da marisco, ostra. Então, assim, quando você tem... Eu até tive uma conversa com um hotel lá, Sim. que ele estava precisando de capacitação. Entendeu? É uma das minhas propostas. Isso. Capacitação. Isso. Precisava da capacitação. Por quê? Porque muitas vezes a falta de capacitação naqueles ali não gera um emprego. Isso. Tá? E aí o hotel precisa buscar de Fora, Maceió ou de Marechal, porque E o São dificulta a renda do Miguel. município, né? Exatamente, Pronto, exatamente. quando eu pensei nas propostas, eu pensei baseado em demandas. O que Certo. aparece, como você diz, é turístico. Eu passei por essa experiência que você passou, porque a gente tem essa casa há 12 anos. Entendi. Só que eu comecei a morar depois da pandemia, porque minha mãe morava com meu irmão, ele viajou, né, para estudar fora, e nós fomos para ela não ficar só. E aí você começa a viver o município, Entendi. não é isso? Entendi. E aí quando você começa a falar com as pessoas, ver as pessoas, é reclamação aqui, reclamação ali, e não é reclamação besta, é aquilo que está interferindo. Então você começa a ver, a Barra não é só aquele local que você vai para uma praia, como eu fazia antes de morar. Eu ia final de semana, feriado, ia assim para minha casa, ia no Unicompra, entendeu? Entendi. E quando você começa a conviver, que você começa a andar e conhecer as pessoas que trabalham na sua casa, com você, que estão lá dia a dia, você começa a dizer, tem necessidades aí que precisam ser resolvidas. Exato. Então, assim, todas as propostas. A questão da capacitação foi muito interessante. Isso foi uma das propostas que eu coloquei. Por quê? Porque é uma reclamação dos barrenses ter que sair do município. Entendi. Porque assim, não tem. Realmente, há emprego, mas eles não têm capacitação. Então, uma das propostas é trazer a capacitação em diversas áreas. Porque quando o município quiser trazer o investimento, independente da área, da empresa, da indústria, seja lá o que for, vai chegar, a prioridade vai ser dos barrenses, porque tem gente capacitada. Exatamente. Entendeu? Porque por mais que seja um município que viva do turismo, né, boa parte vive do turismo, não muda o fato que o município pode ampliar. Lógico. Né? Até porque mais empresa, ou mais hotéis, mais turista, mais dinheiro para o município, mais investimento para o povo. Lógico, com Então, por certeza. isso foi uma das propostas, que a gente possa abranger os públicos, tentar assim, ajudar o público de acordo com as suas áreas, né? Certo, Porque, assim, como eu estou me candidatando para vereadora, certo. eu também tento levar as pessoas, independente do nível de entendimento dela, Isso, que eles têm que entender o papel de um vereador. exato. Qual a importância? Porque você cobra um asfalto, uma creche do prefeito, Isso. não é isso? E dos seus Isso. secretários. Mas um vereador ele tem que estar ali prestando atenção nas demandas e na fiscalização principalmente. Porque se você vai atrás de um recurso, você quer que o recurso vá para o município. Não é Exatamente. isso? Então, eu estou tentando também fazer esse trabalho com eles. Entenda. Você chegar numa casa, eu preciso que você traga uma creche. Gente, vocês podem precisar de mim para fiscalizar esse orçamento da creche. Para fiscalizar Exatamente. essa licitação. Exatamente. Agora a creche a gente tem que cobrar do candidato ou do futuro prefeito. Exatamente. Entendeu? Então a gente tenta fazer esse trabalho de abranger e fazer com que a cidade levante, que eles queiram mais, que eles entendam que eles Exato. merecem mais e que eles podem exigir mais. E por isso que essas ações são voltadas para as necessidades deles.
Entendi. Entendeu? Eu estou tentando abranger o maior número de pessoas possível nas propostas, no quesito de, às vezes, uma ação, você capacita uma pessoa, essa pessoa vai para um hotel, que diminui, às vezes, até o custo do deslocamento do seu funcionário, e o hotel Exatamente. investe em outra coisa. O Exatamente. município ganha. Então, assim, Exatamente. tentei fazer as minhas propostas baseadas nessa ajuda mútua, vendo o povo como um todo, como um conjunto, para que eles possam se ajudar, entendeu? Não, e o importante, Mila, é que é o seguinte, como você é fisioterapeuta e que você tem essa sensibilidade da saúde Sim. e do social em si, isso é interessante que os barrenses entendam que é um avanço, que isso pode mudar a vida deles. Isso. É necessário que eles... Lógico que tem pessoas de mandatos que fazem a sua fiscalização e fazem o seu trabalho Sim. com excelência. Mas tem aqueles que não. Sim. Não posso dizer aqui porque eu não sei. Mas Sempre tem, né? sempre tem. Então, assim, o importante é que caras novas cheguem, tragam novas ideias, Isso. ideias inovadoras como essa, que me despertou no seu projeto lá, em trazê-la aqui no nosso programa, porque o nosso programa, o nosso intuito é justamente trabalhar o social, sim. que as pessoas mais carentes possam ter essa ajuda, Esse acesso, tá? sim. E esse acesso. E assim, eu fico lisonjeado em tê-la aqui e assim, pode colocar suas propostas como candidata, é aberto para todos, para que eles entendam quais são os seus projetos de futuro. Posso falar delas? Pode, sim. Bom, vou dar uma resumida. Eu tentei, nas minhas redes sociais, eu tento falar delas por vídeo, porque Certo. o meu trabalho sempre com as pessoas foram por vídeo, para elas se sentirem próximas. Certo. Bom, eu falei sobre uma das primeiras é a valorização do servidor público. Certo. No quesito de orçamento para os servidores e liberdade de ação. Para que eles possam exercer o trabalho deles, independente de quem esteja na gestão. Ok. Incentiva políticas públicas para as mulheres. Entendi. Por exemplo, ronda para denúncias de abusos ou de agressões. Entendi. Delegacias especializadas. Canal de ligação direta, para que as mulheres não tenham medo dessa denúncia, preservação, sabe? Entendi. Leis voltadas para a mulher e o incentivo da mulher também a entrar no meio político. Entendi. Valorização e incentivo ao turismo, que é a questão que eu falei, que seria um auxílio, na verdade, para ambulantes, vendedores ambulantes, na verdade, pescadores e quem trabalha com ostras e marisco, porque eles têm dificuldade tanto na baixa temporada, a questão do turismo às vezes é meio complicado, né? Isso. E assim, na baixa temporada alguns se endividam, e tem a questão do defeso. Eu ia acabar de falar, o período defeso isso. é complicado para eles. Porque eles têm público, eles não podem fazer a venda, né? A questão. Isso. Então, seria esse auxílio para que eles mantivessem as contas organizadas, a vida organizada nesse período, vamos dizer assim, de uma pausa, para que quando eles voltassem, eles não tivessem um prejuízo. Entendi. Entendeu? Transparência e fiscalização, para mim, é muito importante. Aquele acesso aos canais, por exemplo, dados no portal da transparência, canais que o eleitor, que a população tivesse direto de acesso a cada processo, cada passo que o dinheiro está andando, divulgação disso, eu acho muito importante. Entendi. Fiscalização orçamentária é muito importante. Lógico. A capacitação dos profissionais que eu disse, porque no momento que você faz a capacitação de algum barrense, que aí o hotel contrata alguém do município, dá uma economia, como eu disse, deslocamento, às vezes é uma economia para o... E aí a população, além de gerar emprego para a população, que termina gastando no município e gerando renda, né, no próprio município, facilita também que aqueles empreendimentos eles tenham uma economia em algumas partes, investir em outras e também gerar renda ao município. Lógico. Quanto mais o município tiver dinheiro, mais a população tem serviço, não é isso? Entendi. E saúde, transporte e iluminação nessa questão é para esses povoados. Entendi. Entendeu? Esses mais distantes, né? Esse mais distante, porque eu cheguei aí a uma vez que estava totalmente escura à noite. E como é distante, muitos andam a pé. E é meio em mata, aí tem cobra. Então, assim, um olhar para essa população, para que eles pudessem ter acesso de uma forma mais igualitária que outros locais mais próximos, entendeu? Então, esse é o resumo, mais ou menos, das minhas propostas. Eu tentei abranger essas pessoas, esses nichos, de uma forma também que eles se unissem. Eu acredito assim, como as pastas do município, às vezes elas se misturam. Isso. Por exemplo, um problema de saneamento básico, ele envolve o turismo, não é isso? Exatamente. Um problema de capacitação, ele envolve uma renda, que envolve uma pessoa que às vezes pode ter capacitação nesse povoado. Se ele pode ter capacitação, mas não tem um transporte. Exatamente. Então, assim, o meu olhar tentou ser isso, que a gente também, do mesmo jeito que as pastas se misturam,
a população se mistura. Entendi. Então, que pudesse fazer essa ajuda, Certo. sabe, nos nichos, para que todo mundo se ajudasse, todo mundo ganhasse, o município crescesse. Porque se o município cresce, nós crescemos. Entendeu? Exatamente. Meu olhar foi voltado todo para isso. Ah, eu lhe agradeço bastante Eu por que você agradeço estar o aqui, convite. entendeu? Espero que você consiga o êxito. Espero obrigada. que você jogue lá o projeto e pode contar comigo, como qualquer outro que tenha projetos, tá? Porque eu estou nesse barco há um tempo e o meu maior interesse é trabalhar em prol das pessoas Eu mais agradeço o necessitadas. convite. Parabéns pela sua iniciativa também. Obrigado. A gente tem que valorizar e agradecer as pessoas que querem olhar sem ganhar nada, que é Isso. o mais importante. E eu estou bastante confiante e eu espero poder chegar lá para ajudar. E mesmo que não ocorra, esse projeto ele não vai encerrar por aí. Teve a pausa, eu tive que pausar na política, porque eu não posso atender, né, nesse período. Exatamente. Mas passando, independente do resultado, a gente volta. E com fé em Deus, a gente vai conseguir ampliar ele e atender o maior número de pessoas. E se eu chegar lá, conseguir ajudar muito mais. Mas muito obrigada. obrigado. Eu agradeço. Até mais.